como a gente falou, nós decidimos fazer uma live, Deus tocou no nosso coração e a gente decidiu fazer essa live para compartilhar uma mensagem de Deus para vocês. E a Gleice está aí com a palavra. Gleice, a live é sua. Pode fazer a tua leitura, a gente vai discorrendo, depois eu falo, e o Gil também. Para quem está perdidinho aí, não sabe o que a gente está fazendo, nós estávamos numa jornada maravilhosa, assim, foi uma coisa de outro mundo, como se diz, sobrenatural. Cada experiência, cada vivência, cada coisa que um fala, assim, uma troca de experiência emocionante. Hoje eu vou compartilhar com vocês, nós vamos compartilhar Mateus 9, versículo 1. A cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levante-te e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilha-se e glorificam a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Esta palavra fala muito, dá para a gente entender muito sobre a importância, que é o que eu falo muito, quem já me acompanha, sobre os 3 pilares da vida, que é o corpo, a alma e o espírito. Há uma relação muito grande quando Jesus fala que conhece os pensamentos dele, pois através dos pensamentos reflete muito o que passa no nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar não só do corpo, da alma e principalmente do nosso espírito. Verdade. Com certeza. É verdade. E o que a gente vem aprendendo, né? O nosso espírito, ele está pronto. Ele tem todos os comandos e todas as definições que Deus já tem escrito no nosso livro da vida. Mas a gente precisa estar atento e se permitir que o espírito se comunique com a nossa alma e desta forma ela conduz o nosso corpo e a nossa mente. Mas a gente precisa agir, nós precisamos tomar a ação de agir. Não adianta você só ficar esperando, Deus vai fazer, eu estou orando, vou esperar um sinal de Deus, Deus vai me dar um sinal, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e você vai fazer o quê? O que de verdade você vai fazer, o que de verdade você vai tomar a posição de iniciar? Né? Deus nos prepara o tempo inteiro, e Ele fala, essa coisa de que Deus está no silêncio, a gente aprendeu que Deus nunca fica no silêncio. Nós é que não ficamos atentos ao que Ele está falando. Mas Ele fala o tempo todo. Ele nos conduz de várias maneiras a vários lugares. Mas você tem ficado disposto, atento, né, para tudo isso? Oi, diz. Ele fala através de sonhos, visões e profecias. Exatamente, exatamente. Estamos vivendo aqui dia após dias os sonhos e as visões e as profecias de Deus sobre as nossas vidas, né? Verdade, verdade. Às vezes é tanto barulhos externos que a gente mesmo nos atrapalha, né? Então, isso. Assim, parar mesmo para silenciar a cabeça, os pensamentos, para estar identificando e ouvindo a voz de Deus. Exato. Vânia, um simples sonho, ele revela o sobrenatural, o que Deus está falando para o teu coração, para que você inicie o dia, para que você compreenda muito além. E é diante disso que Deus fala, né? Nas nossas vidas. Exatamente. E as pessoas parecem que querem que Deus se materialize e diga e fale assim, de uma forma igual Tomé. Mas não é assim. Porque a Bíblia fala que Deus fala através de sonhos, visões e profecias. Exato. E Ele vai levantar quem Ele quiser.
para falar Sim. com você, né? Porque ele tenta, ele fala por sonho, você muitas vezes não lembra do sonho, não está atento ao sonho. Ele levanta uma pessoa que ele escolheu para falar uma profecia, uma passagem para você, uma palavra. Ele faz o que ele quiser, mas ele nunca desiste de nós. Isso é que é mais bonito no trabalhar de Deus. Nós é que acabamos abandonando, deixando de lado, não fazendo aquilo que a gente precisa fazer. E isso é interessante, porque quando nós decidimos vir para São Paulo, né, como a gente falou no início, no natural a gente não tinha nenhum tipo de condição de estar aqui, mas a gente acreditou naquilo que Deus colocou no coração de cada um. E aí ele trouxe eu de Pernambuco, Gilmar de Alagoas, Gleice de Goiás, e a gente se reúne aqui, né? Trouxe a Larissa de Juiz de Fora, trouxe a Nayara também de Goiás. Mas quando a gente se encontrou, gente, é muito lindo, porque Deus deu uma revelação a cada um e pela obediência nós entendemos o que Deus estava fazendo. E mais uma vez ficou validado. Deus não une pessoas, ele une propósitos. E a gente entendeu, né? E através da vida dos profetas, né, Wendel e Joyce, a gente tem sido agraciado com conhecimento, a gente tem sido, né, despertado para aquilo que Deus tem falado conosco, mas a gente tem que agir, gente. Acho que a primeira lição que a gente aprendeu quando chegou aqui foi agir. Porque a gente não se conhecia, só se conhecia online, e parece que a gente é amigo de infância, de tudo que a gente está vivendo aqui, do sobrenatural de Deus. Ele tem operado milagres. Fala, Gleice. É cada experiência, né? Cada coisinha que um fala, que passou, a gente vai compartilhando as experiências da nossa vida, compartilhando as experiências que nós estamos vivendo aqui, e assim nós vamos evoluindo, desenvolvendo. Não só a parte espiritual, a parte emocional e tudo que envolve a gente. Exatamente. E assim, uma das lições que a gente aprendeu também é que nós somos a resposta de um problema específico. Existe um problema no mundo que só você, só o Gilmar, só a Gleice, só a Vânia e só você que está aqui assistindo tem o poder de resolver. A solução é você. Mas você está atento a isso? Você está prestando atenção nos sinais? Você tem olhado e conversado com Deus, ouvido de verdade a voz de Deus e entendido para que você foi chamado e que solução você é? Né? A gente fica às vezes tão preso ao nosso problema, achando que a maior dor é a nossa, que o maior problema é o nosso, que tudo que a gente tem é mais sofrido do que o outro. Mas basta olhar para o lado para entender que sua voz pode salvar a vida de uma pessoa. E aí, diz... Vânia, acho que todos temos um caminho de igreja e quando nós entramos para quê? Para que Deus solucione o nosso problema. Verdade. Aí, hoje, nós compreendemos que nós temos que solucionar problemas dos outros. Exato. Exatamente. Deus solucionar problemas de outras pessoas. Esse é o ID. É isso aí. Às vezes nós nos fechamos na bolha, não é falando mal de igreja, nenhum ponto, mas às vezes passamos 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro e não saímos. E o ID que Deus nos quer que façamos é que nós possamos sair, expandir, né, a mensagem do seu exatamente. Né? Simplesmente. Aí quando nós compreendemos que Deus quer que façamos isso, aí ó, é agir e Deus reagir. Isso. E quando a gente entende isso, Gil, a gente vai cuidando dos problemas que a gente foi chamado para solucionar e Deus vai cuidando dos nossos problemas. Quando você entende isso, gente, faz toda a diferença. Você não tem que estar na igreja, você não tem que estar na sua casa orando para Deus resolver o seu problema. Você tem que interceder pelo problema que você foi chamado para solucionar. Você tem que orar para resolver o problema do outro. E quando você se entrega e Deus vê a sinceridade do seu coração, Ele vai resolvendo o seu problema. Pode falar, Gil.
Tá travando um pouquinho para mim. Travando de quem? O meu? Do Gil. Do Gil também, é para mim. Tá ok aqui, tá melhor? Pronto, voltou. Melhor? Tá. Pronto. Então, às vezes você colocar uma opinião dessas, colocar diante das pessoas que você foi simplesmente chamado para o externo, choca, mas é o ídolo da Bíblia. Simplesmente é isso. Nós fomos chamados para isso, para solucionar problemas de outras pessoas. Exato, E nós exatamente. precisamos tirarmos essas capas que as pessoas nos colocam, sabe? Essa capa aqui, simplesmente, que o paralítico sofria, era simplesmente imputada todos os dias que ele acordava. As pessoas apontavam o dedo para ele. É verdade. E nós sofremos com isso. Verdade. E acaba que muitas vezes a nossa dor é a dor do próximo, né? Então, coisas que nós passamos na infância, na adolescência, herdada, acaba que isso no futuro, dependendo da fase que você tá, vai dando alterações emocionais, alterações no corpo, como sintomas, doença. Por exemplo, uma pessoa tem uma dor nessa região cervical, que é a região do pescoço. Quando a gente vai analisar a pessoa, a gente vê que ela tem uma dependência emocional, uma falta de apoio. Então, tem coisas relacionadas emocionalmente por causa da dor dela que surgiu. Podendo ser qualquer sintoma e qualquer dor. É verdade. Há uma ação, né? O corpo reage o que a alma está sofrendo, né? Exatamente, Sim. exatamente. E a gente precisa... e a Gleice, ela faz um trabalho muito bacana. A Gleice é fisioterapeuta e ela faz um trabalho muito bacana em relação a isso, dando toda uma noção, porque às vezes a gente tem dor, né, que a gente acha que é patológico. Não, esse problema aqui é uma doença patológica e muitas vezes não é. É algum trauma, é uma rejeição, é alguma coisa do seu passado que te incomoda, que no seu consciente você até nem lembra, mas inconscientemente está ali, fazendo presente. Na verdade, o corpo ele é reflexo daquilo que acontece tanto na nossa alma quanto no nosso espírito. Então, se eu estou com algum sintoma, com alguma doença, tem que parar para analisar. Não é uma coisa que aconteceu há um mês. Também. Foi como se fosse um copo d'água. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que derrama. Chegou a hora que seu corpo fala, eu não aguento mais. É onde acontecem os sintomas, as doenças, e vai dando alteração em todo o seu corpo. Então, por isso que é muito importante a relação dessa tríade, porque, na verdade, nós não somos uma união. Nós somos uma unidade. Uma união é quando eu tenho um saco de laranja, eu consigo dividir. 2 laranjas para mim, 2 laranjas para a Vânia, 2 laranjas para o Gil. A unidade é quando eu tenho um suco de laranja, eu não consigo dividir essas laranjas. E assim é nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, tudo que acontece na alma e no espírito vai refletir no corpo. Então, quando a gente começa a tratar o corpo, temos que voltar. Qual que é a cicatriz patológica desse corpo? Qual que é a causa primária? Onde começou? Começou na infância, começou na adolescência, algo herdado. Por isso que é muito importante a gente estar analisando. E na minha mentoria eu faço essa análise com os meus pacientes, com as pessoas que me procuram, com algum tipo de sintoma, para a gente estar tratando não só o corpo, mas também a parte da alma, do espírito. Isso. E uma coisa que é importante, você precisa se conhecer, você tem que buscar o autoconhecimento. Se você não se priorizar e não buscar entender quem você é em Deus, isso vai te prejudicar e atrasar o seu processo muito. O que acontece? Quantas pessoas morrem sem saber quem são e por que elas estão aqui? Porque elas passaram o tempo da vida todinha buscando conhecer outras pessoas, conhecer o que os outros gostam, como eles vivem, querendo até ser essas pessoas, mas elas nunca pararam para se autoconhecer. Então, o trabalho que eu faço... Oi.
assim, complementando a nossa amiga, você só dá o que você tem. Se a pessoa foi rejeitada, se a pessoa sofreu, o que ocorre? Ela vai dar isso automaticamente. Ela vai ser também, vai se rejeitar e rejeitar pessoas. Vai, né, minha amiga? Isso mesmo. E é justamente por que ela vai fazer isso? Porque ela não se conhece, Gilmar. Porque ela nunca se deu oportunidade de se conhecer, de olhar para si, de entender as suas dores, entender o que ela tem paixão por fazer, entender aquilo que ela foi chamada, porque Deus nos dá talentos e habilidades que a gente vai adquirindo no meio do caminho, mas muita coisa a gente nunca estudou. Já é nosso, é dado, porque Deus já nos escolheu para ser a solução de um problema. Mas se eu não tenho, né, a dedicação de olhar para mim e conhecer quem eu sou, isso dá totalmente um atraso na sua evolução. Então, o trabalho que a gente faz, a Gleice na mentoria dela, corpo, alma e espírito, eu com autoconhecimento, né, você com a palavra, isso vai complementando, né, um ao outro. E isso é que é muito bacana, porque, gente, é insano você saber de muitas pessoas, mas você não saber de você. A pessoa te pergunta assim, quais são as qualidades da Vânia? Aí você vai lá e fala. Quais são os defeitos da Vânia? Você vai lá e fala. Agora, quando eu pergunto, e quais são os seus defeitos e as suas qualidades? E aí? Não sei. Por quê? Porque eu não quero dar luz àquilo que eu sou. E você precisa, né? E é como eu costumo dizer, quando eu olho para mim, eu encontro Deus, Ele que me criou. E é Ele quem vai me guiando e vai me levando nos caminhos que está escrito no livro da nossa vida. Mas você precisa tratar. Então, por exemplo, a Gleice, ela faz um trabalho que você entende lá a tua dor e ela vai trabalhando e você vai percebendo que muito do teu comportamento, muito do que você está sofrendo, tem a ver com essa ferida da sua alma. Quando você vem fazer a mentoria comigo, eu te dou clareza daquilo que você é, do teu perfil comportamental, como que você pensa, como que você age, como que você reage às situações. Mas se você não sabe nada disso, como é que você quer falar e conhecer outras pessoas? Né? E aí, o que é bacana, gente? Gil é teólogo. Gleice, fisioterapeuta. Eu, gestora de RH. Mas a gente senta para aprender. A gente tem a humildade de sentar e aprender. E a gente passou aqui nessa jornada muitos conhecimentos, entende? Aquilo que a gente aprendeu errado, a gente está ressignificando, né? Coisas que a gente buscava de respostas, né, não, meninos? A gente buscou tanta resposta e hoje a gente tem a resposta de muitas inquietações. E sabe o que eu aprendi, a Gleice e o Gil? Que o milagre acontece sim, gente. Sabe aquele milagre que você lê lá na Bíblia? Aquele que você acha que foi só com Abraão, com Davi, com Salomão, com o coxo, com o cego, com o surdo, ele acontece também hoje, porque o Deus não mudou. Nós é o mesmo Deus. Nós é que mudamos a prioridade, né? De colocar Deus acima de qualquer coisa. E aí, quando a gente entende isso, aí Deus vai falando assim, pronto, eu agora vou operar os milagres que eu estava só esperando você olhar para mim e você entender. Por isso então, da importância... Diz, pode falar, Gleice. Por isso da importância fundamental da gente se calar, a gente escutar lá dentro, né? Nem que seja preciso. Procura um local calmo, que fique só você, esvazie os pensamentos. Muitas pessoas falam para mim assim, nossa, mas é difícil demais esvaziar. Gente, é questão de treino mesmo. Né? Primeiro dia você vai ver que vai ficar preocupado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, mas aí vai melhorando. Fica uns 5 minutinhos um dia, depois fica 10, e assim vai aumentando. Esvazia a mente, fica sozinho, coloca uma música, um fundo musical profético e começa a ver o que está dentro de você. Escute o seu coração, sinta o ar entrando pelo nariz, saindo, e como que está o seu corpo naquele momento, para você se conectar com você mesmo. É verdade. Shalom. Profeta. Shalom, profeta Wendel. Tá conosco. Que honra. E assim, o que também é muito bacana? Quando você faz esse processo do silêncio para você ouvir a voz interior,
Deus vai falando com você e vai te dando todas as estratégias que você precisa para encontrar o caminho do seu propósito, que vai levar ao seu chamado, que vai te direcionar no seu destino. E ele traz pessoas para você. Ele coloca pessoas que ele já deixou no nível maior, no nível de conhecimento maior, no nível de entrega maior. E aí é a hora de você ter a humildade de reconhecer que essa pessoa é quem tem a chave da virada da sua vida. E isso é muito importante. Diz. É um quebra-cabeça, né? Cada um tem uma pecinha. É onde a gente vai juntando as pecinhas para chegar a algum objetivo, chegar ao nosso propósito. Exatamente. E ele vai levantando profetas. A gente sabe que na Bíblia, né, tem várias passagens que dizem o quê? Que são os profetas que vão te direcionar na prosperidade de Deus. Só que você está atento a isso? Você tem a humildade de reconhecer quem é esse profeta na sua vida e honrar esse profeta? E honrar essas pessoas que têm colocado você próxima de Deus? E aí são as perguntas que a gente precisa fazer que vêm do autoconhecimento, né? Com quem que eu tenho me conectado? Quem são as pessoas que eu tenho gastado meu tempo e a minha energia? Elas me aproximam ou elas me afastam de Deus? Elas me dão clareza de quem eu sou e puxam a minha orelha e provocam a minha inquietação para eu sair do lugar? Ou eu estou cercada de pessoas que ficam só passando a mão na minha cabeça, entendeu? E eu, como uma ovelhinha, fico ali só dizendo sim, sim o tempo inteiro. Né? O que você tem feito? Então, essa capa aqui que tá falando bem, né, do paralítico, né? Qual é a capa que simplesmente está sobre você? O que a sociedade impõe? O que as pessoas falam negativamente sobre você? Você precisa de Jesus. Exato. E a gente pode pegar essa capa e compreendê-la e solucioná-la. Isso. Né? De um problema, ela vai virar a solução para a tua vida. Isso. E essa, simplesmente, você tem que solucionar o problema das outras pessoas. Isso, exatamente. Entendendo que não são os rótulos que definem você, mas o que Deus diz de você. Né? Você é o que Deus fala que você é. Não são os rótulos que vão te definir. Naquela época, Vânia, os romanos, eles simplesmente, essa capa, todos sabiam. Roma sabia que ele era um paralítico, pela capa. Então, a sociedade o colocava automaticamente como paralítico, porque tinha aquela capa. Exato. Exatamente. Qual capa que a sociedade te impõe, te paralisa, te deixa paralítico? Você precisa romper isso. Exato. De Jesus sobre a tua vida. Isso. E precisa compreender que ele é o milagre sobre você. Isso. Não existe problema sem solução. Jesus é a solução de todos os problemas para a sua vida. Exato. E a sua capa. Você não precisa se acovardar. Encare a sua capa. Rompa essa bolha em que a sociedade te impõe. Exato. Nós rompemos, né? Está aqui. É verdade. Não é qualquer um. Verdade. Tá travando um pouquinho o seu, Gil. Tá travando. Não, e sabe que... Às vezes a gente tá tão focado lá naquele problema, naquela zona de conforto e não vê a solução, né? Exato. Por isso, muito importante a questão dos pensamentos. Quando eu tô olhando só para frente, eu não vejo as possibilidades em volta que eu tenho de sair daquele problema, daquela água que eu tô. Quando eu paro, silencio, começo a me conectar comigo, eu começo a ver novas possibilidades. Então, por isso que é importante o quê? Tanto os nossos pensamentos quanto a nossa fala. A gente precisa vigiar, porque quanto mais a gente tem pensamentos positivos, fala positiva, mais a gente vai atrair isso para a nossa vida. Mas quando você tem um problema, você ficar só pensando, não vai dar certo, vai acontecer isso, é isso que você vai estar atraindo. Por isso que é fundamental isso, a gente está trabalhando mesmo no dia a dia. Isso é contínuo.
Verdade, isso tem que ser um hábito. E entender Sim. que assim, porque a gente também tem um misticismo muito grande. Não, vou falar com Deus, vou esperar Deus responder, vou pedir a Deus, vou orar a Deus. Gente, a gente tem que orar sim, mas a gente tem que agir. É orar e agir. Não adianta você orar e ficar olhando para o céu esperando Deus dizer sim e Deus dizer não. Ele está esperando que você haja. Porque é hora de você colocar a tua fé em prova. É você pôr o pé acreditando que ele vai colocar o chão. Vai embora. Você não sabe que ele está dizendo que é para você ir, né? Ele que está te impulsionando aí. E fique atento, porque, gente, sabe o que acontece? Eu, o Gilmar e a Gleice, a Larissa, a Nayara e todos que participaram da jornada só puderam viver tudo isso e aprender tudo isso porque a gente deu atenção a um casal que ele levantou. Um casal que a gente costuma dizer que é totalmente fora da caixinha, um casal que mostra e ensina tudo da palavra, e a gente teve a humildade de reconhecer, entendendo o jeito de cada um e vivendo tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então isso é muito importante, porque Deus vai te conectar com pessoas para cumprir o seu propósito. Mas você precisa estar... Diz. E principalmente tivemos atitude, né? Porque assim, foi tudo de última hora. Vamos comprar passagem, vamos. Então, assim, a atitude foi fundamental. Se a gente fosse parar racionalmente para pensar, a gente não tinha saído do lugar de jeito nenhum. Ia 14 horas de viagem, e assim, ia ter um monte de desculpas. Então, nós paramos aqui. Exato. E aí, sabe o que é bacana, gente? Quando a gente tomou a atitude de vir, cada um de nós viveu um milagre. Mas hoje, o Gil vai contar o milagre dele. Eu acredito que o profeta ainda esteja aqui com a gente. Se ele tiver e vocês quiserem ele aceitar, a gente podia chamar o profeta, porque foi através da vida dele que o milagre aconteceu. Profeta Wendel, se o senhor estiver ainda aí na live e permitir, a gente gostaria de convidar o senhor, porque o Gilmar vai contar o milagre dele, mas a gente precisa reconhecer e dar honra, né, a quem Deus usou para o milagre acontecer. Com certeza. Deixa eu ver se ele fala. Deixa eu ver se ele ainda está. Temos que honrar os nossos profetas, né? Não é? Sempre. Os nossos sacerdotes. Exatamente. Porque se Gil não tivesse te dado ação, não tivesse agido, e Deus trabalhou na vida da esposa dele, Deus me inquietou, assim como inquietou a Nayara para me trazer, Deus usou a Nayara para eu estar aqui, a Nayara também foi usada para provocar a vinda da Gleice para cá. Então, assim, a gente tem que, sabe, reconhecer demais as pessoas que Deus levanta para te direcionar ao propósito. Sim. Eu acho que o profeta não está mais aqui com a gente, não. Mas pode falar, Gil, agora é a tua hora aí. Pronto, os agradecimentos são esses, né? Porque quando eu vim de tudo, houve um mover, né? E esse mover, um dia todo, só de muitos problemas. Tá travando. Aí, tá travando, né? Tá. Ok? Pronto, melhorou. Escutando? Agora. Deus usou a minha esposa para falar com Vânia. Deus usou alguns dos meus amigos, como Davi e como Madison, para estar me dando força. E daí, em poucos minutos, depois de várias tentativas, tudo deu certo e eu estou aqui. E no primeiro dia... Travou de novo, Gil. Tá melhor? Tá melhor? Melhorou. Agora voltou. Pronto. E no primeiro dia, o profeta Wendel falou, já na nossa reunião, você quer ser curado, Gilmar? Aí eu falei, claro, quem não quer ser curado? Para as pessoas que não me conhecem, que são amigos de Gleice, Anne, de Vânia, eu tinha um problema, uma das minhas pernas, que é a esquerda, que eu também descobri aqui, ela
tinha alguns centímetros menores, eu andava mancando, e daí no primeiro dia eu recebi o milagre, né? Simplesmente eu fechei os olhos na hora e falei para mim mesmo, eu tenho que fechar os meus olhos para que Deus opere na minha vida. A partir do momento que eu fechei os olhos, diante da oração do profeta, usado por Deus, eu só vi um estalo muito forte. E esse estalo fez com que a minha perna, como borracha, esticasse. A partir dali, no amém, eu abri os olhos e só vi as pessoas, algumas chorando, outras com um sorriso estampado, sabe? E esse momento para mim foi único. Quando eu abri, que eu olhei para todas as pessoas, eu disse: uau, aconteceu. Deus mesmo. Falei para mim mesmo, todo o sofrimento que eu passei para estar aqui no primeiro dia já valeu a pena. Verdade. E eu queria aqui agradecer a todos vocês, ao profeta Wendel, a profeta Joyce, a toda a equipe, né, que está o nosso pastor apóstolo Hugo, a sua esposa, todos mesmo, né, que nos incentivaram, me incentivaram Vânia, porque tudo foi o mover de Deus. Verdade. O milagre na minha vida só aconteceu porque eu agi. Você tem que agir para que Deus abra os céus e reaja sobre a tua vida. Amém. Não fique na sua capa, deitado como o paralítico. Abra os olhos, veja Jesus e reaja. Amém. Porque os céus se abrem. Amém. Os céus se abrem. Os céus se abriram sobre as nossas vidas. É verdade. É verdade. Né, Vânia? É verdade. E assim, gente, sabe o que é muito lindo? Quando o Gilmar sofreu o milagre, né, que ele levantou, aí ele pegou e falou assim: gente, eu não tô sabendo andar direito. Tá muito estranho. Tá muito estranho. E assim, gente, nós vimos, sabe, não é uma coisa que alguém contou. Nós fomos testemunhas do milagre. E Gilmar tá andando direito, reto, tá? Ele até cresceu, a gente brinca, ele deu uma crescida, né? E assim, gente, isso faz toda a diferença quando você coloca realmente Deus como prioridade na tua vida. Então, tudo que Gilmar passou na vida dele, tudo que o Gilmar viveu até a quinta-feira, quando foi o primeiro dia do The Secret, ele viveu para contar a história. Porque sabe essa dor que você sente? Essa dor não é para matar você. Esse gigante não é para acabar com a sua vida. Esse gigante é para potencializar o seu propósito. Porque é essa dor que Deus vai fazer você crescer, superar, criar musculatura, e através dela você vai salvar outras pessoas, você vai contar milagres. Isso. E sabe o que é bonito? A gente estava sentado aqui, porque aqui no hotel, entre um hotel e outro, tem um jardim com os banquinhos. E no segundo dia, ou terceiro, se eu não me falha a memória, nós estávamos sentados ali, aguardando as meninas para ir almoçar. E nisso passa uma pessoa também com o mesmo problema que o Gilmar, até um pouco mais, porque ele realmente tinha uma perna menor do que a outra. Então ele andava, né, trepidando assim. Gilmar estava no telefone, aí ele falou assim: meu Deus, que vontade de operar um milagre na vida daquele homem. Então a gente ficou claro que Deus operou um milagre na vida do Gilmar, para que Gilmar também cure outras pessoas que estão com o problema que ele teve. O milagre que Deus operou na minha vida, o milagre que operou na vida da Gleice, e aí a gente vai ficar contando para vocês em cada encontro que a gente tiver da live, é justamente para a gente fazer isso na vida de outra pessoa. Em breve vocês vão saber o que Deus está movendo na minha vida e tudo que está acontecendo, assim, ó, gente, no estalar de dedos, sabe? Se é o que eu falo, se eu fosse olhar no racional, jamais isso estaria acontecendo. Mas quando eu decidi obedecer a Deus e fazer o que Ele está me pedindo, e aí eu quero aqui agradecer aos meus filhos,
a minha mãe, por ter essa maturidade de entender a busca do meu propósito, a Eunice, que é uma amiga que Deus colocou na minha caminhada, que todas as vezes que eu desisti, que eu senti aquele desejo de parar, ela veio e disse assim, não, Vânia, vai, eu vejo você, Deus está te esperando, as pessoas estão esperando você. Então, gente, veja com quem você está se conectando, se essa pessoa está te edificando. Se ela não tiver, é porque já está na hora de você começar a deixar Deus fazer uma limpa aí na tua vida. E sabe o que eu aprendi? Muitas vezes, isso eu aprendi aqui no The Secret, quando o profeta começou a reafirmar uma coisa que ele já tinha falado na aula da comunidade Proton. Deus, às vezes, fecha a tua vida financeira para que você possa entender quem realmente está do seu lado. Entende? Porque quando você tem dinheiro, quando você está bem, tantas pessoas ficam do seu lado, tantas pessoas gostam de você, tantas pessoas fazem questão de estar com você. Mas quando Deus fecha a torneira financeira da sua vida, aí você vai contar nos dedos quem está com você pelo que você é e não pelo que você tem. Esse foi o maior aprendizado da minha vida. É muito lindo. As coisas, às vezes falta aqui, falta ali, você fala, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas um dia você vai entender. Exatamente, exatamente. E aí ele vai levantar pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, como esses irmãos que ele me deu, que a gente agora é amigo de infância, a gente foi separado na maternidade, como a gente diz. Com certeza. Eles olham para você e olham o teu propósito. Eles não estão te vendo agora, eles já estão vendo você aonde Deus vai te colocar. E aí ele vai ajudando, ele vai usando essas pessoas. Entendeu? A Eunice está colocando aqui. Eu é que sou grata, amiga. Você não sabe o quanto sou abençoada através da sua vida. Olha aí, que coisa boa. Amém, amiga. Amém. 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 Gente, era isso, né? Encontros, né? Para contar o meu milagre, o milagre da Vânia. Isso. Tem o milagre da Larissa também. Tem o milagre da Nayara. Então, assim, gente, Deus é muito... E sabe o que a gente aprendeu também? Que esse quebra-cabeça, ele entrega, mas a gente tem que saber montá-lo. Tem que montar, literalmente. Porque cada um tem uma mensagem, cada um tem uma pecinha, então tem que saber. É verdade, é verdade. Vânia, diz. Eu só queria deixar só um recado aqui. Gente, acreditem. O milagre acontece. Literalmente. O milagre acontece. Literalmente, gente. O milagre acontece. A gente só precisa entender que o Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã. Nós é que precisamos ser os homens da Bíblia, sabe? Acreditar, os homens e as mulheres da Bíblia. Acreditar que Deus te chamou e que você precisa estar ali, ó, humildemente, reconhecendo que você errou. E para de ficar olhando para os teus pecados, tá? Porque passado não vai te levar para lugar nenhum. O passado é uma biblioteca que você vai consultar e reter o que você aprendeu, para que hoje, no tempo de agora, nesse dia que a gente está vivendo, você faça e plante a semente que ele te entregue. E o futuro é um laboratório, onde você vai projetar aquilo que você deseja diante dos planos do Senhor. Então você tem que viver o hoje, viver o agora. Quem você pode ser hoje? Você pode ser melhor do que ontem. Hoje você pode fazer a diferença. Hoje você pode salvar vidas. Hoje você pode mudar a vida de uma pessoa, da família dela e tudo que ela tem vivido até agora. Deus está só esperando você dizer sim e usar você como bênção dele, extensão das suas mãos. É igual a Edilane colocou aqui. É o que eu falo, acreditar e confiar. E literalmente é isso. Você acreditar, você confiar e você ter atitude para ir e fazer. Exatamente. A Eliane colocou aqui, eu preciso desse Deus e do meu milagre. Esse Deus está aí, Eliane, com você. É só você silenciar, para de ficar prestando atenção ao que está à sua volta e olhe para você. Encontre Deus dentro de você, porque nós temos o DNA de Cristo. Ele morreu na cruz num sacrifício para nos libertar. Nós é que já estamos tão acostumados a ser escravos que a gente nem consegue ter ação de reino. E nós nascemos para reinar. Nós somos uma geração escolhida. Deus nos escolheu para reinar e governar sobre todas as coisas. Mas você precisa dar o passo de chamar Deus para a tua vida. E aí você vai viver o seu milagre. Verdade. Aí o Eunice colocou aqui, Deus não lembra
do nosso passado. Só quem fica... Ai, meu Deus, cadê? Só quem fica lembrando é Satanás. Exatamente, exatamente. E aí, pegando essa chave da Eunice, a gente tem que prestar atenção nas vozes, sabe, que a gente tem escutado. Porque se você tem escutado a voz do engano, a voz da mentira, sabe quem está reinando na sua mente? Satanás, não é Deus. Porque quando você deixa Deus reinar na tua vida, você não escuta a voz do engano, você não escuta de forma nenhuma a voz do erro. Mas você escuta a voz de quem te criou e ficou maravilhado quando criou você. E é isso que faz a diferença. A Edilane colocou aqui. Eu já tive meu milagre e meu presente foi a minha mentora linda. Oh, Grace Kelly. Que coisa linda, tá vendo? Beijo, linda, gente. Saudades de vocês. Tem preço isso? Não tem, gente. Não, não tem preço. Eu não falo tem preço. Que assim, ver a diferença igual ela, uma pessoa que estava com dor mais de 8 anos, sem dor. Então, assim, isso não tem preço, a gratidão. Verdade, é verdade. Quando eu entendi que as minhas habilidades e os meus talentos da área de recursos humanos, Deus queria que eu usasse na transformação do autoconhecimento das pessoas que Ele coloca no meu caminho, gente, isso fez toda a diferença. Então, quem faz o perfil comportamental comigo, que pega a devolutiva, fica assim, encantado, porque Deus me usa. Eu me permiti, e é o que Ele quer fazer com você. Grace Kelly... Sim. Cadê? Deixa eu botar aqui. Sou paciente da doutora Grace Kelly e ela sabe o quanto o meu passado me machucava. Olha aí, tá vendo? Por isso a importância dessa tirar as capas, para a gente estar trabalhando nesse momento e ressignificando realmente esse passado que machuca tanto. Exatamente. A gente vai se descascando como a cebola, né? Vai tirando cada como camada. uma cebolinha. A gente vai tirando e vai ressignificando. Porque o que acontece? A gente passa por tanta coisa na infância, na adolescência, muitas coisas herdadas no nosso DNA. Então, acaba que a gente tem que estar mudando essa visão, mudando a nossa mente de tudo que foi passado na nossa vida. Verdade. Olha o que meu filho colocou aqui. Foi ele? Não, foi minha nora. Há muita gente prostrada no mundo, esperando, e não entende que o primeiro passo depende de nós. Para que possamos, Senhor, para que o Senhor possa mostrar o caminho. Exatamente, exatamente. Pétula é minha nora. É a filha, mais uma filha que Deus me deu. Tem mais mensagem aqui? Tem. Edilane, minha vida foi e está sendo transformada através do tratamento dos 3 pilares, do corpo, da alma e do espírito, que é a mentoria que eu faço. É aí, tá vendo? Isso é muito importante. Então, gente, a gente quer agradecer a presença de vocês, né? Quem me segue, começa aí a seguir o Gilmar, a Gleice, né? Porque a gente precisa se conectar com quem tem relevância na nossa vida. Isso não é interesse, não, tá? Isso aí é outra crença errada que a gente aprende. Entendeu? De, não vou ficar falando com fulano porque isso é interesse. Não, gente. Deus une pessoas, mas para um propósito. A gente tem que ter isso muito definido na nossa vida. Um grande beijo para vocês. Eu vou deixar a Gleice e o Gilmar se despedirem também. Um bom domingo, faça um bom domingo, né? Tira aí um tempinho hoje, silencia, ouça Deus falando com você, porque se você está aqui nessa live, Ele já entregou a primeira chave. Agora é só você ter coragem de pegar essa chave e abrir a porta. E é importante, às vezes, uma mensagem que eu coloco é para você, uma mensagem que a Vânia coloca, com o Gilmar, você para e pensa e fala assim, nossa, realmente, aquilo melhorou meu dia. Aquilo mudou o meu jeito de pensar. Por isso que é importante essa conexão. Beijinhos para todos. Um excepcional domingo. Fiquem com Deus. Amém. Só quero aqui agradecer e repetir. Deus fala através de sonhos, visões e profecias. Fiquem atentos à voz de Deus. Um abraço e um beijo. Eu botei aqui, deixa eu fixar. Deixa eu ver se eu vou conseguir fixar aqui antes. Pronto, aqui estão os nossos perfis para vocês seguirem. E presta bastante atenção no que Deus falou no seu coração hoje, né? Preste atenção nos milagres de Deus que estão acontecendo aí ao seu redor e você nem se percebe. Talvez hoje Deus tenha entregado na tua mão uma grande chave.
que vai ser a primeira porta do começo de uma grande jornada, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida de quem se conectar com você. Um grande beijo, shalom, shalom, que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Shalom. Gleice, Gilmar, grande honra estar com